Pois é, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo analítico aqui no YouTube. E eu conto com a presença de ninguém mais, ninguém menos que Marcelito Beckler. Os dois em um quarto de hotel, né, Beckler? Porque estamos na cobertura da Liga dos Campeões Feminina. Eu vou fazer o jogo do Benfica contra o Lyon. E você está aonde? Que parte do mundo Marcelito está nesse momento? Estou no interior da Noruega, Quesada. Vamos acompanhar aqui o Branco contra Barcelona. Não sei se quando esse vídeo sair o jogo já vai ter acontecido ou não, mas fica aqui o convite para você assistir sempre que possível o Branco em Barcelona. Boa. Tem muita vaca aí? Interior da Noruega? É o que eu imagino. Não, vaca, frio? Porque o Fred foi fazer matéria na cidade do Halland, né, em Birne, e tinha muita vaca. Não, aqui tem muito frio, aqui é peixe e comida cara, basicamente, Quesada. Paguei 25 euros para sentir fome. Bom, né, nem experimente a cerveja local, porque aí o orçamento não vai dar. O que me faz lembrar, por falar de cerveja, em Alemanha, né? Vamos falar do líder do campeonato alemão, o Bayer Leverkusen, que é o time imparável nessa temporada, invicto, né? Nós estamos aqui com números absurdos, 38 jogos, 33 vitórias, 5 empates, não perde, e parece que quando vai perder, vira e não perde de novo. É um time que a gente precisa explicar um pouquinho melhor, né? São 109 gols marcados, 30 gols sofridos em 38 jogos, ou seja, é um time que sofre por poucos gols e marca muitos gols. Marcelito, primeira coisa que eu quero te perguntar, porque para mim é surpreendente, te surpreende, né? O Bayer Leverkusen nesse momento, nesse ritmo, nessa temporada, porque se a gente olhar para o início da temporada, talvez não dava para fazer essa previsão, né? Não dava não. A sensação é de que se brigasse por vaga na Liga dos Campeões, estaria de bom tamanho para o time que já estava melhorando em relação à temporada passada, que chegou até a semifinal de Europa League, e que na temporada passada já tinha feito alguns bons jogos, né, sob o comando, assim, muitos bons momentos, sob o comando do Xabi Alonso. Para você ter ideia, o Bayern de Munique, que está 10 pontos atrás, no momento que a gente está gravando esse vídeo, no campeonato alemão, seria líder da Bundesliga na temporada passada. A pontuação está muito mais alta. Até o Stuttgart seria líder neste momento do campeonato alemão na temporada passada com a pontuação que tem, porque a pontuação está muito mais lá em cima. Chama atenção, não fez grandes investimentos, foram pontuais e o Xabi Alonso foi pescar muito bem. Eu acho que daqui a pouco você pode falar de um deles muito bem, que foi o Grimaldo, porque eu lembro que quando ele estava para sair do Benfica para ir para o Bayer Leverkusen parecia uma loucura, né? Deixar um clube tão vencedor em Portugal para ir para esse projeto do Bayer Leverkusen, olha só no que deu. Então, acho que os grandes trabalhos são assim, tá? Que eles acontecem sem a gente esperar que eles vão ser tão bons como são. Acho que esse Bayer Leverkusen vai marcar uma era. Acho que vai durar só esse ano, tá? Mas acho que vai marcar uma era. Quebrar uma hegemonia do Bayern de Munique, que já dura 11 anos no futebol alemão, vai ser especial não só para o treinador, para os jogadores, mas para a Bundesliga em si, né? Porque muito se fala da falta de competitividade, da falta de um rival à altura. O Borussia Dortmund chegou a fazer essa rivalidade na temporada passada, quase venceu, mas muito pelos seus deméritos, menos do que os méritos do Bayern de Munique, acabamos tendo o Bayern de Munique campeão de novo. Dessa vez, eu tenho a impressão de que é muito mais pelo Bayer Leverkusen do que propriamente pelas falhas do Bayern de Munique. É verdade que o time oscila, é verdade que o Thomas Tuchel não encontrou o melhor caminho, o time foi eliminado na Pokal, por um time de terceira divisão, enfim, perdeu a Supercopa, mas vem fazendo, como você disse, uma Bundesliga aceitável. Estaria na briga pelo título se não fosse esse Bayer Leverkusen. Você falou do Grimaldo, foi pescar alguns nomes muito estratégicos, né? E aí a gente vai poder entrar em algumas individualidades aqui, antes de falar do coletivo, que me parece ser o grande trunfo, né? Com o Xabi Alonso fazendo um grande trabalho. Mas o que você gosta em termos individuais? Eu já vou dar a minha avaliação do que eu acho muito, muito diferente, tá? E não vou entrar no principal craque do time. Só para você ver como o time é muito bom. A gente nem precisa falar dele para citar as coisas boas. Eu gosto muito dos dois alas, dos caras que jogam abertos. De um lado, o Frimpong ou o Tella, né? Jogador que pode jogar ali também e vem jogando quando o Frimpong não está 100%, está fora. E do outro lado, o Grimaldo. Cara, é impressionante como essas duas peças se tornam fundamentais, não apenas no processo de construção de jogo, mas para chegar à linha de fundo, que é o que a gente já espera dos alas, e o inesperado, né? Como eles jogam por dentro também, conseguem ali pisar muito bem dentro da área
e conseguir finalizar. Tanto que os números dos dois são espetaculares. Só para passar a bola para você, tô aqui com os números do Grimaldo, cara. É número de meio atacante. É número de centroavante, aliás. Muito centroavante não tem os números do Grimaldo. Ó. São 11 gols na temporada e 15 assistências. Enquanto o Frimpong, por exemplo, também tem números espetaculares. 11 gols e 11 assistências. Muito diferente, né? São o segundo e o terceiro goleadores do time, né? Só Boniface tem mais gols e tudo construído na primeira parte da temporada, né? Depois o atacante nigeriano se machucou. O Bayer Leverkusen, pra gente ver que é um time que tá 38 jogos sem perder só nessa temporada, que tem uma média de quase 3, uma média sofrida de menos do que 1, é um time que joga com mais do que 11 jogadores. Eu acho que o segredo tá nesses alas, que joga com 13. Eles começam como alas, eles terminam como pontas, eles constroem como laterais e eles acabam as jogadas como atacantes. E ainda tem a bola parada do Grimaldo e os chutes de fora da área do Grimaldo, que são muito bons. Eu gosto muito, e cada vez que eu vejo eu gosto mais, do zagueiro Koscielny, zagueiro da Costa do Marfim, que normalmente joga pela direita. Acho que uma das coisas que o time faz muito bem é dobrar zagueiro e lateral pelo lado do campo. Então, quando o Frimpong vai atacar como ponta, o Koscielny faz de lateral. Pelo outro lado, o Tapsoba faz menos e o Jonathan tá menos também. O Koscielny faz mais pelo lado direito. Acho que são 3 zagueiros de muita saída, muita velocidade. Eu gosto muito dele. Além de um desses outros que foi pescar o Xabi Alonso, que foi o Xhaka, né? Cara, sim, o vice-campeão inglês. Se eu não tô enganado, o Xhaka era o capitão do Arsenal na temporada passada. E o Xabi Alonso convence ele. Teve alguns problemas por lá, né? Com a torcida e tal. Mas eu acho que a temporada passada tinha sido a boa dele, né? A temporada passada que o Arsenal volta a brigar, a temporada de afirmação do Xhaka, que era um jogador muitas vezes expulso, parecia que até pouco comprometido em alguns momentos e tal. E ele convence Xhaka e Grimaldo a irem para um clube que nunca ganhou um título. Para um clube que é chamado de Bayer Leverkusen, porque nunca conseguiu ganhar, e construir um pilar em cima desses dois jogadores para ser daqui a pouco, campeão alemão. Cara, o Xhaka, eu às vezes vejo posicionamento, estilo de jogo. Eu acho que o Xabi Alonso conseguiu transportar parte do que ele era como jogador para o Xhaka. O Xhaka, ele tem um nível de acerto e um nível de apresentação para o jogo, né, de gerar o jogo quando o time está apertado numa saída de bola, ou até mesmo quando o time precisa circular a bola com velocidade. O Xhaka é fundamental nisso, como o Xabi Alonso era, tanto na época de Bayern de Munique, quanto Real Madrid, Liverpool, enfim. Esse nível de acerto e de participação no jogo, no processo de construção. Depois também ele finaliza, já fez alguns gols essa temporada, inclusive, mas me chama muita atenção. Parece que eu estou vendo um protótipo do Xabi Alonso dentro de campo, e eu acho que é um pouco disso, né? O Xabi Alonso, óbvio, é único, tinha as suas características, mas consegue transportar para o Xhaka essas ideias dentro de campo, né? Dá quase um pouco de pesar que o Xabi Alonso não tenha tido um Arteta que o Xhaka, perdão, não tenha tido um Arteta e um Xabi Alonso antes na carreira dele. Porque, se eu não me engano, já tá com 30, 31. Se tivesse tido esses dois técnicos aos 18, 19 e 20, cara, ele teria mais uma década de futebol nesse nível pela frente. Então é isso mesmo, esses dois técnicos e o Xabi Alonso na última temporada melhoraram muito o nível dele. É fundamental não só para o Bayer Leverkusen, mas assim, se ele for para qualquer time hoje, ele vai ser uma pedra fundamental de qualquer time. Eu lembro que você falou do Grimaldo, eu estava conversando com alguns benfiquistas quando ele tomou a decisão de ir, né? E não foi um nem dois. Muitos chamaram ele de maluco. Pô, você não vai ter o nível competitivo que você tem aqui. Aqui o Benfica tá batendo em quartas de final de Liga dos Campeões. Na Alemanha você vai brigar pelo terceiro e quarto lugar, nem o segundo lugar. O que o Grimaldo vai escolher o Bayer Leverkusen? Entra um processo de convencimento. Recentemente eu entrevistei o Arthur, né? Lateral direito que saiu cedo do América Mineiro e foi jogar no Bayer Leverkusen. E ele me falou sobre a ligação que o Xabi Alonso fez e que o convenceu. Ele tinha outras propostas na mão, mas, enfim, quando toca o telefone e o Xabi Alonso explica o projeto, o jogador fica tentado. Primeiro porque é o Xabi Alonso. Tem muita moral no futebol europeu, muita moral. Multicampeão, inclusive da Liga dos Campeões. E segundo, pelas ideias de jogo. Eu acho que o que conquistou o Grimaldo, Beckler, foi exatamente a função que ele ia exercer dentro de campo. No Benfica ele era um lateral, só que ele é muito mais bola para jogar apenas de lateral.
ele tem condição de finalizar muito bem, ele tem condição de armar o jogo, de chegar mais na linha de fundo, e a pior característica dele é a marcação, que um lateral muitas vezes tem que fazer. Então eu acho que esse processo de convencimento fez com que essa loucura se tornasse algo plausível. E ele chega à seleção espanhola agora, né? Nunca chegou pelo Benfica, nunca chegou muito menos pelo Barcelona, chega agora na seleção espanhola e é peça fundamental nesse time. E eu acho que a partir do momento que os meses vão passando e que aquilo que o técnico falou com ele no início da temporada que podia acontecer, vai acontecendo, o jogador pula do terceiro andar pelo técnico, né? Se mandar pular do terceiro andar, eu pulo porque lá embaixo tem alguma coisa muito boa. Então, acho que todo time de futebol, ele só dá certo quando os caras compram a ideia do técnico. Então, quando o Grimaldo sai de ser campeão, como foi na temporada passada, o Benfica fez uma grandíssima temporada passada, né? De ganhar o Campeonato Português, sobrando, finalzinho da competição, teve um outro tropeço que quase deu vida, mas sobrando como sobrou, jogando bom futebol como jogou. E na Liga dos Campeões, com a sensação de que podia ter ido mais longe, depois daquela eliminação para a Inter de Milão, que essa temporada daria um passo à frente, o Benfica, talvez uma semifinal de Champions, revalidar o título português, não. Ele troca tudo isso para ir para um time que não é um time vencedor, e começam a sair os gols, começam a sair as assistências. Individualmente ele vai ficando cada vez mais falado, o cara se mata pelo técnico. Então, esse poder que o Xabi Alonso teve também de fazer os caras acreditarem, gera muito desse Bayer Leverkusen que a gente está falando. Tem duas peças do meio campo, antes de falar do Wirtz, que eu acho que você gosta muito, que eu já vi você comentando sobre eles, e eu também gosto. São dois jogadores que são aqueles chamados invisíveis, mas que fazem um trabalho sujo e importante dentro do contexto. Estou falando do Palacios, cada um na sua função, e do Hoffmann, que também chegou nessa temporada. Eu acho que aí é mérito totalmente, não que os outros não sejam, mas assim, é mérito totalmente do Xabi Alonso. Porque é impressionante o que esses dois evoluíram e hoje são jogadores de topo, poderiam se encaixar em várias equipes da Europa. O problema é que se eles forem para várias equipes da Europa e não tiverem esse contexto, talvez eles não consigam jogar o que o Bayer Leverkusen consegue extrair deles, né? Capacidade de recuperação de bola do Ezequiel Palacios, até de chegar à frente também, fez alguns gols de vitória já em finalzinho de jogo, mas especialmente de dar ritmo pro meio campo, de dar força e pegada pro meio campo. E o Hoffmann também, que era um jogador já de rodagem de futebol alemão, e que nessa temporada começa a fazer gol importante, começa a gerar situação de gol. Um esquema muito novo, né, de um quadrado no meio campo, jogando com 3 zagueiros, que quase nunca foi utilizado, que poucas vezes foi utilizado, que esses caras conseguiram se sentir tão confortáveis. Quem brilha é o Wirtz, mas o Hoffmann tá sempre ali do lado dele, abrindo espaço, fazendo parede, dando opção de passe, puxando marcação. O Xabi Alonso conseguiu construir uma coisa muito boa no Bayer Leverkusen. Tô aqui com os números do Wirtz, vamos falar um pouquinho dele. Eu outro dia falei no melhor futebol do mundo e repito, a gente olha muito para esse time do Bayer Leverkusen e com razão, é o time do Xabi Alonso. Entretanto, o time tem um craque, tem um jogador muito diferente. O Wirtz, cara, ele vem sendo no Bayer Leverkusen aquilo que, por exemplo, o Musiala foi pro Bayern de Munique na temporada passada e continua sendo em alguns momentos. E os números são espetaculares. É um jogador de puro talento com a bola no pé, a bola cola no pé, tem muito drible, tem muito 1 contra 1, mas é aquele típico número 10 clássico com a modernidade da intensidade, né, Beckler? Eu acho que se fosse para definir ele, é aquele 10 das antigas, mas mais intenso. O que ele consegue pifar os jogadores, seus companheiros, de passe de verticalidade, né? Explorando muito bem os espaços que os outros abrem na frente, é verdade, mas é impressionante. Beira, muitas vezes, a genialidade, né? Tinha muito tempo que eu não via assim, um jogador tão bom nessa posição. Porque é uma posição que vai ficando cada vez mais rara, que não existe mais espaço ali, entre linhas. Ou você é um meio-campista que joga antes dessas linhas, ou você é um atacante que já joga depois delas. Que você consiga transitar no meio dessas duas posições, quase que como um segundo atacante, está cada vez mais difícil de ver, porque esse espaço já não existe hoje no futebol. E o Wirtz consegue fazer muito bem, cara. Finalização, de longe, de perto, cara a cara, visão de jogo, arrancada também. Tem muitas vezes que já em contra-ataque que ele consegue puxar e levar o Bayer Leverkusen à frente. Se recuperou de uma lesão gravíssima de joelho, né? E voltou jogando muito bem ainda em 2023. Então, eu não sei quantos desses jogadores vão ficar no Bayer Leverkusen para a próxima temporada. O fato de ter a indústria farmacêutica ali não faz com que tenha tanta necessidade de vender, embora muitas vezes seja também a intenção de vender. Mas uma vez que aconteça um desmanche no Bayer Leverkusen, eu queria ver
onde que o Wirtz ia parar. Onde que ele iria... Assim, eu consigo imaginar quase que um sucessor do Kevin De Bruyne no Manchester City daqui a pouco. Porque é um jogador de chegada à frente, é um jogador de passe, é um jogador que o Kevin De Bruyne também dá ritmo pro jogo. E eu acho que ele poderia, daqui a pouco, ser o jogador que poderia ou jogar junto ou entrar no lugar dessa peça por ali. É muito bom. E não me parece que é, por exemplo, a gente estava falando do Hoffmann, do Palacios, até do Frimpong, por exemplo, que eu acho que é muito mais um produto do meio. O meio faz com que esses caras sejam muito bons. Eu acho que o Wirtz não. O Wirtz é o cara que, se sair e for para um time que jogue com bola no pé, que ele vai jogar muita bola. O Wirtz especula na Alemanha que vai custar na casa dos 115, 120 milhões de euros. Não é qualquer time que vai ter bala para comprar e é um valor alto, por exemplo, para o próprio Bayern de Munique. Ele está de olho nele, costuma fazer essa compra interna, né, de grandes jogadores, mas já bate num limite que o Bayern nunca gastou na história, né? O jogador mais caro do Bayern de Munique, por exemplo, é o Harry Kane. Então, talvez esses times que realmente tenham pais ricos, como o Manchester City, tenham mais facilidade na hora de contratá-lo. Não sei se vai sair na próxima temporada ou se o Bayer Leverkusen vai tentar fazer alguma coisa única para disputar a Champions ainda com esses caras. Há também um trabalho de convencimento sobre o Xabi Alonso. Estava aqui com o número do Wirtz, só para não deixar passar: 11 gols até esse momento e 17 assistências, né? Jogador extremamente útil e fundamental nessa invencibilidade do Bayer Leverkusen. Para a gente terminar o time, que a gente praticamente escalou todo mundo aqui, tem o Boniface. E aí eu acho que gerou a grande dúvida como, com a lesão, que foi uma lesão complicada quando estava com a Nigéria, né, do Boniface, como que o Bayer Leverkusen vai se comportar sem ele? Porque era um atacante, um centroavante diferente. Não é um cara fixo, era muito móvel, que abria muito bem e atacava muito bem os espaços, não ficava ali centralizado esperando a bola dentro da área, naquele círculo central, o pivô, né? Não, era um cara desse nível, inclusive nos contra-ataques era fundamental, porque tinha muita velocidade. Com a saída dele, acho que foi no exato momento que a gente sentiu um pouquinho mais de instabilidade do Bayer Leverkusen. Demorou para o time se encontrar, tanto que o Xabi Alonso tem que buscar o Borja Iglesias, que parece que é um piano clássico num concerto de rock, não faz sentido nenhum ali, e o Patrick Schick demorou para engrenar, mas foi fundamental agora, Beckler, na passagem para os quartos de final da Liga dos Campeões contra o Karabag, né? Fez os gols decisivos da Europa League. Perdão. Mas eu acho que quando o Boniface saiu, ele já estava numa queda de rendimento em relação aos primeiros meses da temporada, quando ele vai para a Copa Africana de Nações e depois se machuca. Tanto que os últimos jogos já é dele saindo, o Patrick Schick entrando e até melhorando o time no segundo tempo, os jogos do final do mês de dezembro. Talvez o problema desse time, porque é um time que cruza poucas bolas na área, não é um time de encher a área de jogadores, de cruzar ali, como por exemplo ganhou do Karabag assim, porque era o que dava para fazer, estava perdendo o jogo até os acréscimos do segundo tempo e meio que teve que ir para um abafa finalmente para ver o que acontecia. Mas a construção de jogo da primeira parte da temporada, que era meio indecifrável, o Bayer Leverkusen, era com ele saindo da área, abrindo espaço, puxando o jogador e ao mesmo tempo conseguindo girar quando chegava a bola para ele. Eu acho que se tivesse ou o Boniface do início da temporada ou um atacante até mais confiável, não teria que ter tirado tantas vitórias como eu acho que está tirando nas últimas semanas um pouco a força o Bayer Leverkusen. Porque na unha, né? Na unha, praticamente só ele fica com a bola, o adversário não tem. Teve aí 3 ou 4 rodadas consecutivas de campeonato alemão com o adversário para ter jogador expulso no primeiro tempo. E ainda assim o Bayer Leverkusen custou a engrenar, custou conseguir abrir a lata e depois vencer. Talvez tenha sido o que tenha faltado para esse time, para que a gente está falando de um time com média de 3 gols por jogo. Tem um atacante mais letal, tem um atacante que fizesse o que o Boniface fez na primeira parte da temporada e que depois da saída dele, o time teve que ir lutando de outras formas para conseguir manter esses números e as sensações. Eu acho que tem mais números que sensações hoje em relação ao início da temporada do que a gente viu com o Boniface no time. Vamos falar de Xabi Alonso um pouco? Você acha que estamos diante de um... Não vou comparar, né, estilos de treinador, mas enfim, a nível de patamar de um novo Guardiola, por exemplo, de um novo José Mourinho, a nível de ser emblemático para o futebol daqui a uns anos. A gente vai falar, lembra quando o Xabi Alonso começou
aquele time do Bayer Leverkusen impressionante. Você acha que vai ser por aí? Cara, eu acho que tem potencial para ser, porque eu ainda acho que esse time do Bayer Leverkusen está melhor do que ele é. Assim, ele não tem tantos jogadores tão bons para não perder nenhum jogo em 40, para ter uma média de 3 gols por jogo, para ter uma média de menos de um gol sofrido. Eu acho que ele tem bons jogadores, mas eu acho que esses jogadores estão melhores. E ele conseguiu deixar um tanto de jogadores apenas bons, excelentes. Acho que tem alguns excelentes. Tem o Witz, tem o Grimaldo, tem o Xhaka, para mim são os 3 melhores jogadores, assim, que se tirar dali eles vão jogar em outro lugar. Mas de resto, acho que tem muitos jogadores que são produtos do meio. Então tem muito mérito do técnico para conseguir tudo isso. E é um time que não perde. E nos grandes jogos contra o Bayer Leverkusen, o Bayern de Munique, perdão, fez 3-0 em uma superioridade muito grande contra o maior clube da Alemanha. Eu tô muito curioso para ver os próximos passos. Porque a primeira temporada do Guardiola já foi no Barcelona. E já foi com Messi, Xavi, Iniesta. Então ele já tinha todo esse material humano. O Mourinho começou num outro contexto lá atrás. Começou num contexto de campeonato português. Acho que depois ele foi pro Porto, né? Acho que ele fez uma temporada anterior em outro clube, né? No Benfica, ele chegou a ser treinador ou foi adjunto? Sim, não, treinador. Foi treinador, para depois ir pro Porto. E a mesma coisa o Klopp, né? Que começou no Mainz, para depois ir pro Dortmund e que depois no Liverpool também continua mostrando. Eu tô muito ansioso pelos próximos anos, porque ele colocou uma forma de jogar que não é normal. Esse 4-2, esse 3-4-2-1 não é normal. Os alas que são pontas, os zagueiros que viram laterais, um atacante móvel na frente e não um 9 para completar um time que chega com muita gente. Então estou muito curioso para ver daqui a pouco, ou no Bayer Leverkusen, ou no Bayern de Munique, ou no Liverpool, em algum outro contexto, o que mais ele vai conseguir fazer com mais gente na mão. Mais dinheiro e mais gente, é verdade. Eu acho que o Mourinho resumiu o Xabi Alonso muito bem numa entrevista que basicamente foi uma previsão do futuro, né? O Mourinho disse que ele bebeu de águas de muitas fontes, né? Basicamente foi isso. Quando a gente fala do produto Xabi Alonso como jogador, que transitou para ser esse treinador, né? Ele trabalhou com o Mourinho, com Benítez, com treinadores totalmente de estilos diferentes. Ancelotti, com Guardiola, e ele vem de uma família que o pai era treinador. Então esse conhecimento é muito grande. Aí faltava uma coisa que talvez a gente vê no Xabi Alonso muito boa e positiva para essa nova geração, que é o trato com os jogadores. Não é aquela questão de ser pai, mas é aquela questão de ser justo e conseguir ter uma moral, ou impor uma moral muito grande com os jogadores. Muitos treinadores são muito bons e não conseguem ter o grupo na mão ou extrair o melhor dos jogadores por conta disso. E eu acho que não apenas a habilidade tática, mas emocional e de trato com os atletas, o Xabi Alonso tem, o que me chama atenção. Não é fácil você fazer a tática que ele imprime e fazer os caras comprarem, né? Sim, mas eu também acho que é mais fácil fazer isso num contexto de jogadores que estão buscando a vida, como esses do Bayer Leverkusen, que nunca ganharam nada, o Grimaldo sim e tal, mas que estão ali para tentar fazer o seu primeiro grande trabalho, primeira grande temporada, do que se você vai para um vestiário mais consagrado, né? Acho que o Xabi Alonso tem autoridade para isso, por tudo que ele conquistou, e acho que pela clareza que ele passa essas coisas, mas ainda é um vestiário com muita fome, né? Com muitos jogadores com vontade de mostrar o trabalho pela primeira vez. E não é o primeiro trabalho do Xabi Alonso, né? Tem um mais escondido. Bom, ele foi no juvenil do Real Madrid muito bem, e depois na Real Sociedad B, que ele conseguiu subir pela primeira vez em 60 anos a Real Sociedad B de divisão. E muitos dos jogadores que a gente viu nessa temporada da Liga dos Campeões com a Real Sociedad foram treinados e alçados ao primeiro time pelo Xabi Alonso. A Real Sociedad, dos 25 jogadores do plantel, tinham 16 jogadores da base e muitos deles passaram pela mão do Xabi Alonso por lá. Pra gente fechar, qual seria o clube ideal para o Xabi Alonso na próxima temporada? E aí eu vou te dar o Bayer Leverkusen como opção. Tem Bayern de Munique, tem o Liverpool. Acho que esses 3 são os que são mais falados, mas se tiver mais algum em mente, manda bala. Cara, eu acho que o trabalho do Leverkusen tem que ser encerrado ao final dessa temporada. Porque na próxima é muito difícil que seja tão bom de novo, vai perder jogadores e para manter esse nível de novo é muito difícil, então assim, não deixar parecer menos bom do que é. Então eu fecharia o ciclo no auge, ganhando a Bundesliga e talvez até a Europa League e talvez até a Copa da Alemanha nessa temporada com o Bayer Leverkusen.
E, cara, Premier League. A Premier League é o melhor campeonato, onde você tem o maior número de enfrentamentos. Se na temporada que vem ele fizer isso tudo com o Bayern de Munique, é porque é o Bayern de Munique, então acho que vai ter um peso menor o que ele fizer no Bayern do que o que ele fizer no Liverpool. Eu acho que ele está preparado, ele demonstra estar preparado para treinar um clube tão grande como o Liverpool, que vai precisar, que vai sofrer depois da saída do Klopp, no melhor torneio de regularidade do mundo, né? Assim, a Premier League é o que oferece a maior dificuldade de agosto a maio, a temporada inteira. Então, se eu fosse o Xabi Alonso, escolheria o Liverpool se tivesse esse trem na estação. Eu só tenho um pouquinho de dúvida, porque eu acho que a batalha não é tão simples assim, no sentido dele conseguir no Bayern de Munique uma Liga dos Campeões. Eu acho que isso significaria muito. E seria um processo, uma transição mais gradual, um passo mais conhecido, né? Ele continuaria numa liga que ele dominou, com um time menor, e provavelmente dominaria também com o Bayern de Munique, e depois poderia dar o passo para uma Premier League, ou até mesmo para um Real Madrid, né? Uhum. Que é um dos clubes que também, na hora que o Ancelotti parar, vão ficar de olho no trabalho do Xabi Alonso, porque ele passou por lá, inclusive, nas categorias de base como treinador. E como jogador, fez sucesso. Então, sobre isso, tem uma questão que a Champions é muito difícil de ganhar e, cara, uma noite de que a bola bater na trave e entrar e que ela sair, pode te fazer toda a diferença. E se ele ganhar no Bayern de Munique só os títulos nacionais, o que pro Bayern de Munique já vai voltar a ser comemorado porque vai perder essa temporada, vai parecer menos importante se ele não ganhar a Champions. E eu acho que o Liverpool sem o Klopp é um momento ótimo, porque ele vai pegar a base do Klopp. Se ele quer ir pro Liverpool daqui a 2 ou 3 anos, que talvez isso comece a esfarelar, o efeito Klopp comece a virar mais fumaça, e talvez seja mais fim de festa, seja um contexto mais complicado dele assumir, entendeu? É melhor pegar o Liverpool agora, que tá bem, na hora que a gente tá gravando esse vídeo, é líder do campeonato do lado do Arsenal. É melhor pegar o Liverpool agora que tá bem do que quando esse time começar a sair, quando esse time começar a de novo falar pra onde que a gente vai e tal, que ele vai ter muito mais trabalho e muito mais difícil de manter nesse alto nível. Mas aí tem o ponto da sombra do Klopp, né? Que eu acho que pode ser um fator também que vai pesar. Qualquer treinador que chegue no Liverpool após o Jürgen Klopp vai ter uma comparação natural. No Bayern de Munique, por um outro lado, e aí vale a defesa, né? Uhum. Qualquer treinador que chegue depois do Tuchel seria já uma lufada de ar fresco, como eles dizem aqui em Portugal, né? Porque o trabalho do Tuchel é muito mal avaliado pelos seus torcedores. Mas eu acho que as duas escolhas seriam muito, muito proveitosas para o Xabi Alonso. Acho que ele conseguiria fazer história dos dois lados. Cabe a ele escolher. E eu acho tão importante isso, cabe a ele escolher. Olha o nível e o patamar que ele está chegando dentro de um contexto de Liverpool e Bayern de Munique. Nós estamos falando de dois times que têm o quê? 12 Champions somadas? São 6 do Bayern. O Liverpool tem 6 também, porque o Milan tem 7, é o segundo maior vencedor. Imagina que privilégio poder escolher entre Liverpool e Bayern de Munique. E que expectativa que já vai gerar, né? Porque se imaginar que ele tiver em comando técnico de qualquer um desses dois times, é o time a ser observado já a partir de agosto. Dentro das possibilidades, Xabi Alonso e esse Bayer Leverkusen podem vencer a tríplice coroa deles. Europa League, Copa da Alemanha e a Bundesliga está bem encaminhada. Vamos ver, Beckler, o que vai acontecer. Mas acho que destrinchamos um pouquinho aqui essa equipe do Xabi Alonso, tão divertida de assistir. Uma das melhores da temporada, se podemos colocar nesse patamar. Nenhuma dúvida. Um abraço, meu querido. Nenhuma dúvida, Quessadinha. Um abraço. Espero que o pessoal tenha gostado desse Quesada e Beckler Explica. Faltou um golinho de cá, uma academiazinha de lá. Mas, enfim, da próxima vez a gente capricha melhor. Beijo pra você. Valeu. Bom trabalho aí, boa cobertura.